Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos estudar sobre os biomas brasileiros. Pessoal, eu resolvi dividir o tema dos biomas em 1 e 2, para a gente esmiuçar mais, se adentrar mais nos detalhes e compreendê-lo melhor. Assim, os slides não ficariam muito extensos, né? A quantidade também não seria muito grande, para a aula não ficar cansativa. Então, hoje a gente vai estudar sobre a floresta amazônica, sobre o cerrado e sobre a Mata Atlântica e a Mata das Araucárias. Vamos lá? O que é bioma? Né? Antes de mais nada, vamos compreender o que é bioma. O bioma corresponde à formação de duas palavras de origem grega: bios, né, que significa vida, e oma, que significa grupo, massa. O bioma forma uma unidade biológica que tem um tipo de clima, vegetação, solo e altitude específicos daquele lugar. A palavra foi usada pela primeira vez com este significado pelo ecologista norte-americano Frederick Clements, em 1916. Segundo ele, a definição para bioma seria uma comunidade maior classificada de acordo com a vegetação predominante e caracterizada pelas adaptações dos organismos a este ambiente. E em todo o território brasileiro podem ser encontrados 6 tipos de biomas diferentes: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Pampas ou Campos Sulinos, como a gente pode observar aí nessa representação. Em todo o território brasileiro, a gente pode observar, né, esses biomas. A gente tem uma enorme variedade da fauna, da flora, dos biomas espalhado pelo território brasileiro. E isso faz com que o Brasil apresente a maior biodiversidade do mundo. Apenas 17 nações reúnem cerca de 70% de toda a diversidade biológica do planeta. E deter o título de maior biodiversidade do planeta é algo que devemos nos orgulhar, não é verdade? E, acima de tudo, preservar tal riqueza. Essa não é somente responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas, mas também tem uma importância social na geração de renda, científica, como, por exemplo, a descoberta de novos remédios, né? E então, a partir de agora, a partir dessa aula, estaremos estudando a variedade dos biomas brasileiros com as suas características e diversidade biológica. A floresta amazônica. Dentre os biomas, o maior é a Amazônia, que ocupa quase metade do território nacional. Aproximadamente 49% do território nacional é formado pela Amazônia. Tá? Então, assim, é a maior floresta equatorial, com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados em todo o território nacional. O bioma amazônico é o maior do país. Na paisagem, a predominância de vegetação densa, que é uma vegetação fechada, com árvores de folhas largas e sempre verdes, típicas do clima equatorial, que é um clima quente e úmido durante todo o ano. A região apresenta baixas altitudes e, em sua maioria, o relevo é plano, o que facilita a navegação dos rios amazônicos. Então, a Amazônia é a maior floresta equatorial do planeta, estendendo-se por 9 países da América do Sul. A área é conhecida como Amazônia Internacional, que é o Brasil, Colômbia, Suriname, a Guiana Francesa, que é um território francês. Além disso, encontramos a maior bacia hidrográfica do mundo, cujo principal rio é o Rio Amazonas. Embora exuberante, o seu solo é pobre em nutrientes. A gente verifica essa exuberância, né, representada pela floresta e pelos rios. Os solos da Amazônia são pobres em nutrientes, ou seja, eles têm uma pequena camada de matéria orgânica na superfície, que é chamada de humus, que é oriunda da própria floresta pela decomposição de folhas, de galhos e animais. Sobre a biodiversidade, a Amazônia exibe uma enorme biodiversidade, algo estimado em torno de 1 milhão de espécies de animais e vegetais, o que representa a metade das espécies registradas em todo o planeta.
São mais de 3.500 tipos de árvores, 2.500 tipos de peixes e 2.500 espécies de pássaros. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando quase 25% do território nacional. Localiza-se na área central do Brasil, abrangendo-se todos os estados da região centro-oeste, né, que é Goiás, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, e também parte do Maranhão, do Tocantins, da Bahia, de Minas e do Piauí. A vegetação do Cerrado encontra-se em áreas de clima tropical com duas estações do ano bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Assim, a vegetação é adaptada a períodos com menor intensidade de chuvas, possuindo raízes profundas e folhas que caem em épocas de estiagem. O Cerrado é reconhecido por parecer com a savana africana, composto por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte com galhos e troncos retorcidos, além de cascas grossas, características que preservam a vegetação em meses de seca. E sobre a biodiversidade? Então, a biodiversidade ela conta com cerca de 10.000 espécies de plantas, sendo 4.400 endêmicas, ou seja, que só existem ali. Mais de 800 tipos de aves, 161 espécies de mamíferos, 150 de anfíbios, 120 de répteis, além de grande variedade de insetos. Originalmente, o Cerrado cobria mais de 2 milhões de quilômetros do território nacional, mas hoje são apenas cerca de 800 mil quilômetros quadrados. Isso ocorreu devido à intensa ocupação humana. De maneira geral, os solos do Cerrado são muito ácidos e pobres. Até a década de 1970, eram pouco utilizados para agropecuária. No entanto, com o avanço das técnicas agrícolas e da mecanização, surgiram novas formas de corrigir o solo para ser explorado. Atualmente, essa área se destaca na produção de grãos, principalmente soja, além da carne e do leite. A Mata Atlântica é uma vegetação típica do clima tropical litorâneo, quente e úmido, de aspecto fechado, sempre verde e exuberante. Dentre as principais espécies de árvores estão o pau-brasil, o ipê, o jequitibá, o cedro, o jacarandá. Desde o descobrimento, a Mata Atlântica sofre com a ação violenta da exploração econômica, seja pela extração da madeira, pela substituição da vegetação natural por pastagens ou plantações, e até devido à criação de vilas e cidades. Estima-se que atualmente restem apenas 7% da vegetação original. E quando os portugueses aqui chegaram, a Mata Atlântica ocupava mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, cerca de 13% do território brasileiro. Na costa litorânea, que se estende do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E é um bioma com uma enorme biodiversidade, com muitas espécies de plantas e animais que também prosperam na Amazônia. Muitos animais, porém, correm o risco de extinção nesse bioma, como a onça-pintada, o mico-leão dourado, o tamanduá-bandeira e entre outros. Mata das araucárias. Dentro do bioma Mata Atlântica, há a ocorrência de diversos ecossistemas, entre eles a Mata das Araucárias. Essa vegetação aparece principalmente nos 3 estados da região sul, em áreas de clima subtropical, apresentando as 4 estações do ano bem definidas e muita umidade. Em locais com altitude de 500 a 1.000 metros, é formada por várias espécies arbóreas. A mais comum delas é uma conífera, denominada pinheiro do Paraná ou araucária, caracterizada por folhas pontiagudas. Dos 100 mil quilômetros quadrados originais, restam menos de 2%, devido principalmente à ocupação humana e ao extrativismo madeireiro. Nos últimos 70 anos, cerca de 100 milhões de araucárias foram derrubadas para a fabricação de móveis. Além disso, a exploração da araucária se deu pelo fato de ser encontrada em locais com terra roxa, que é um solo muito fértil, fazendo com que a vegetação natural fosse substituída por atividades ligadas à agropecuária. Atualmente, esse ecossistema está praticamente extinto. Por isso, em 2001,
o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, proibiu a extração e a comercialização de espécies ameaçadas da Mata Atlântica, como a araucária. Então, gente, terminamos a nossa primeira etapa, né, sobre os biomas, né? A nossa primeira aula sobre bioma. Bioma 1. A gente na próxima aula vai falar sobre biomas 2, a segunda parte de biomas, tá? Os exercícios dessa aula estarão no grupo, juntamente com o gabarito da aula anterior, que foi sobre os climas do Brasil. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.